Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Que peçamos o Espírito Santo para que ele nos enchendo, possamos ser instrumento da sua paz, instrumento da sua palavra. Sejamos anunciadores do Evangelho. Que possamos, com o Espírito Santo, compreender a palavra de Deus, guardá-la em nossa mente, em nosso coração e levá-la, compreendê-la e anunciá-la, assim como Jesus nos pede, que sejamos sempre anunciadores, sejamos instrumentos da palavra de Deus, instrumentos da sua santa vontade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar juntos então Mateus capítulo 28, versículos do 8 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Elas partiram depressa do túmulo, comovidas com a grande alegria. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e anunciaram os chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciões, deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: Dizei que os discípulos vieram de noite enquanto dormíeis e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui hoje, enquanto as mulheres que foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio e os anjos falaram com elas, o anjo falou com elas, elas cheias de alegria voltavam, iam ao encontro dos apóstolos, estavam indo de volta aos discípulos de Jesus anunciar que ele ressuscitou, anunciar cheias de alegria. Enquanto elas se direcionavam, Jesus ressuscitado apareceu diante delas. E aquela alegria delas só aumentou a ponto que elas se lançaram aos pés de Jesus e o abraçaram, cheias de saudade e com a total certeza de que Jesus ressuscitou. Que elas viram tudo o que aconteceu, elas viram que Jesus morreu. Então elas, ao verem Jesus ressuscitado, se alegraram e compreenderam realmente algumas palavras que Jesus falava, que antes elas não compreendiam, aqui compreenderam e se alegraram. E não queriam segurar só para elas já queriam ir ao encontro dos outros discípulos para anunciar: o Mestre ressuscitou. O Mestre veio e apareceu a nós. O Mestre ressuscitou, ele não está mais lá. Assim, logo em seguida, ao mesmo tempo, enquanto elas se alegravam com a ressurreição de Jesus, os escribas e fariseus se iravam, queriam esconder, os sacerdotes queriam esconder aquilo que aconteceu. Sabendo de tudo o que aconteceu, os soldados contaram como aconteceu, que a pedra se moveu sozinha, apareceu uma luz. Mesmo falando tudo aquilo, eles, por mostrar o tamanho da inveja desses fariseus, esses sacerdotes do templo, eles tinham tamanha inveja que mesmo com todos os milagres que Jesus fez, mesmo após ressuscitar, após ser morto, porque eles queriam
A inveja foi tanta que eles queriam manter ainda escondido aquilo que aconteceu. Tanto que eles pediram para os soldados esconder tudo aquilo. Inventaram uma desculpa junto com os soldados, inventaram uma mentira para espalhar para o povo. Porque, ao contrário, ao invés deles se preocuparem com a salvação, em buscar a salvação e levar aos outros a salvação, eles, por inveja, queriam esconder tudo. Já mataram Jesus por inveja e ainda queriam esconder que ele estava ressuscitado. Mas isso eles não conseguiram esconder por muito tempo. Sim, esconderam dos povos, dos judeus, esconderam do povo deles, esconderam por meio dos soldados, esconderam dos soldados, dos outros, dos chefes deles. Então, mas como a ressurreição foi para todos, muitos, mesmo querendo esconder, muitos ainda desses se converteram. Como fala para frente ali no momento dos Atos dos Apóstolos. Então, não adianta, quando a coisa é de Deus, quando algo é de Deus, quando vem um milagre, quando vem uma anunciação, quando é necessário acontecer algo para a salvação, aqui, como Jesus, foi necessário que ele morresse para mostrar que ele era Deus ressuscitando. Ele morreu para a nossa salvação e para a salvação daqueles também que já tinham morrido antes e aguardavam a vinda de Jesus, como fala em outra passagem ali, que ele desceu à mansão dos mortos, ele buscou aqueles que aguardavam a sua vinda, aguardavam a sua morte e ressurreição, aguardavam ele trazer a salvação para aqueles. Assim como nós precisávamos sim dessa salvação. E que Jesus se apresentou diante deles vivo, ressuscitado, assim ele permanece, vivo e ressuscitado. E ele nos busca ansiosamente. Ele quer que nós nos alegremos com ele, sim, por quê? Porque nós temos agora a salvação, porque nós podemos alcançar o céu, porque nós podemos nos encontrar com Jesus ressuscitado. Esse Jesus que vive em nosso meio, esse Jesus que vive na sagrada comunhão eucarística. Ele ressuscitado, ele permanece em nosso meio, ele permanece conosco. Ele não nos deixou sós, ele mostra aqueles discípulos que estavam tristes, enlutados. Ele se apresentou e falou: alegrai-vos, alegrai-vos, eu estou aqui, eu ressuscitei. Vão, anunciem aos meus irmãos. Anunciem a eles que eu ressuscitei. Vamos nos alegrar todos juntos. E não tenhais medo. Não tenhais medo. Que Jesus fala. Alegrai-vos. Em seguida, não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que eles me verão. Aqui falou que eles iam vê-lo novamente ressuscitado na Galiléia. Assim, Jesus quer que nós nos voltemos a ele para o ver. Aqui ele falando da Galiléia, mas também ele fala a nós, para nos voltarmos a ele, se dirigir a ele, se dirigir à sua presença, se colocar na sua presença, e assim nós o veremos novamente na glória, na volta dele, no tempo dele. Tudo conforme Jesus nos conduz, tudo conforme Jesus quer que nós sigamos. Ele nos mostra, nos revela, mas precisamos nos voltar, nos dirigir até ele. Façamos uma oração para que ele venha nos conduzir, nos preencher e que nós nos voltemos cada vez mais a ele. Senhor, que nós saibamos ver, sentir a tua presença, perceber, Senhor, o que fizeste, o sacrifício que fizeste por nós, mas perceber que também por ser Deus ressuscitaste no terceiro dia, para nos levar à glória, para nos levar à salvação. Tudo fez por amor, tudo fez para se apresentar, tudo fez para nos mostrar-nos que nós podemos vencer a morte pela tua vontade, pela tua presença. Ao invés de cairmos na morte eterna, nós irmos para a vida eterna junto contigo, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Que Ele nos abençoe e permaneça conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.